Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que nem só de pão viverá o homem, mas vive da palavra de Deus." Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Jesus respondeu: "Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: "Eu lhes darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. A palavra, ela fala que Jesus, logo após ser batizado pelo João Batista, que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Logo que Jesus foi batizado, o Espírito Santo, ele desceu, e Jesus foi batizado também com o Espírito Santo. E a palavra, ela fala que logo em seguida o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava já com fome. Jesus já estava fraco. E o diabo chegou perto dele e disse: se ele era filho de Deus, que transformasse as pedras em pão. Mas Jesus respondeu que as Escrituras Sagradas afirmaram que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra de Deus. Jesus, ele era filho de Deus, mas ele podia, sim, transformar as pedras em pão pelo poder de Deus, porque o poder de Deus é grande. Ele podia, só que não fez, porque é para se cumprir tudo que está escrito nas Escrituras, tudo que o profeta tinham falado antes. Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra de Deus. Porque as pessoas na terra pensam que elas vivem só de comida, só de pão. Jesus está falando que nem só de pão vive o homem, porque o homem precisa do pão espiritual para se fortalecer, para tirar a fraqueza, o vazio do homem. Ele precisa do pão espiritual, e o pão espiritual ele está nas Bíblias Sagradas. A palavra de Deus é o pão espiritual. A palavra que muitos na terra estão precisando comer hoje é o pão espiritual. As pessoas, elas se alimentam com as comidas, mas as comidas já não fortalecem as pessoas o suficiente, porque as pessoas ainda continuam fracas. Elas continuam porque estão precisando do pão espiritual, e o pão espiritual é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que fortalece as pessoas na terra. Isso é o pão espiritual que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem. Que Jesus quis dizer que o homem não vive só do pão que tem na terra, porque ele também precisa do pão espiritual. O homem precisa de 2 tipos de pão para ele comer. Ele precisa do pão que tem na terra, mas isso é para o corpo. A comida que tem na terra, que representa o pão, essas comidas é para fortalecer o corpo, mas para fortalecer o espírito, a alma, é o pão espiritual. E o pão espiritual está nas Bíblias Sagradas, a palavra de Deus. A palavra de Deus está com muitos pregadores na terra para ajudar a fortalecer as pessoas na terra que estão fracas, porque as pessoas, elas estão fracas porque estão precisando do pão espiritual. Estão comendo só comida da terra e não estão comendo a comida que vem do alto. O pão espiritual é que as pessoas precisam comer para se fortalecer com Deus. Porque quem é a fortaleza das pessoas na terra? A fortaleza das pessoas na terra é Deus. Deus é a fortaleza, Deus é a rocha. Deus, as pessoas têm que segurar na rocha. Ele é a rocha. Quem está firmado na rocha, essas pessoas ficam fortes, porque elas estão com Deus vivo, com o Deus verdadeiro. O nosso Deus é Deus verdadeiro em todos os lugares, em todas as nações da terra, até os confins da terra. A palavra continua. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou num lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. O diabo foi tentar Jesus, depois que Jesus já estava fraco, já tinha jejuado 40 dias. Foi oferecer para Jesus todos os reinos, ele ofereceu para Jesus todas as coisas da terra em troca. Jesus, ele não aceitou, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele não veio na terra para aceitar coisas que fossem da terra, porque Jesus só veio cumprir a missão dele na terra, dar o ensinamento e mandamento das palavras de Deus, mas isso ele veio fazer já mandado por Deus. Ele veio fazer isso, ele não veio para ter as coisas que o demônio quis oferecer para ele, os reinos do mundo, todos os lugares da terra. Jesus, ele não precisava disso. Ele não veio para essas coisas. Ele não veio para bens materiais. E sim, ele veio para cumprir a palavra de Deus na terra. A palavra continua. O diabo então disse: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, pois a Escritura Sagrada afirma: Deus mandará que os seus anjos cuidem de vocês. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Os anjos de Deus, Deus cuidaria de Jesus sim, se ele se jogasse, mas Jesus não ia fazer vontade de diabo. Jesus, ele não faz vontade de demônios. Ele não veio para fazer essas vontades. Claro que os anjos e Deus cuidaria de Jesus, mas ele não veio fazer vontade de demônios. Ele veio fazer a vontade de Deus na terra. Ele veio para dar o ensinamento das Escrituras Sagradas, para ensinar os povos como viver e ter uma vida melhor na terra, e fazer o que é agradável perante Deus, cumprir os mandamentos de Deus na terra. A palavra continua, mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Porque tem muitos na terra que colocam Deus à prova. Não se deve colocar Deus à prova. Deus cuida das pessoas na terra, mas as pessoas também têm que tomar cuidado e se cuidar também, porque nunca devem colocar Deus à prova.
Deus cuida das pessoas que cumprem seus mandamentos, Ele protege, mas as pessoas também têm que estar tomando cuidado com as coisas que acontecem na terra. A palavra, ela continua. Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O diabo ofereceu para Jesus tudo. Ele levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, as suas grandezas, e disse: Ele ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. Ele pensava que Jesus ia se trocar por coisas da terra. Jesus não veio para isso. A palavra continua. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus, ele falou que é para as pessoas adorar somente a Deus e servir somente a Deus. Jesus mandou com que o Satanás fosse embora, porque as Escrituras afirmam, as Bíblias Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. É para as pessoas, povos em toda a terra, adorar somente a Deus, servir somente a Deus, aonde estiver, em qualquer lugar das nações da terra, servir somente a Deus e não dar o lado para Satanás, para o diabo, para demônios. Não dar o lado para que entre na vida de vocês, mandar embora. Para mandar os demônios embora é fácil. É só fazer orações expulsando demônios, mandando demônios sair das suas casas, das suas vidas, nos lugares que vocês estiverem na terra. É fácil de mandar demônios embora, fazer orações a Deus e expulsando demônios, e não abrindo brechas, não dando lado para demônios entrar nas suas vidas, não dando lado. Para evitar isso, vocês evite inveja, evite olho grande, evite mentira, evite falsidade, evite fazer a vontade dos demônios na terra, porque todas as pessoas que fazem essas coisas, que mentem, que enganam, que têm inveja, que têm olho grande, essas pessoas, na verdade, estão fazendo a vontade do demônio. Não sabe que estão fazendo a vontade do demônio na terra? Estão deixando de adorar a Deus, que é o Deus vivo, e fazendo vontade de demônios na terra. Para vocês devem se desviar desses caminhos mal, porque isso não é aceitável por Deus. Deus não se agrada com essas coisas erradas que as pessoas deixam entrar dentro dos seus corações, e as pessoas estão fazendo a vontade de demônios na terra. Deus quer que as pessoas sirvam somente a Ele, só o Deus grandioso, glorioso em poder, o Altíssimo. Deus quer que vocês sirvam Ele na terra, mas sirva de verdade, em verdade e espírito. Deus quer adoradores na terra, mas que adore Ele de verdade na terra. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Os anjos, eles já estavam ali pronto para cuidar de Jesus. Então, quando o demônio foi embora, que Jesus expulsou ele dali, os anjos vieram e cuidaram de Jesus, porque os anjos estão prontos para cuidar de vocês também, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar